Olá, tudo bem? Já estamos aqui na 14ª crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia e hoje falaremos sobre um tema muito importante que é a unidade no corpo de Cristo. Olha, eu tenho aqui em minhas mãos um quebra-cabeça. Não sei se você já montou um, mas tirando que dá bastante trabalho, é muito legal a gente chegar no final e perceber que a união daquelas peças diferentes, às vezes até difícil de encaixar, elas formam um lindo quadro, como é o caso deste quebra-cabeça. É assim também com a unidade da igreja, a unidade no corpo de Cristo. E eu quero ler um texto da Bíblia que encontra-se no Evangelho de São João, capítulo 17, e o verso é o 11, onde nós encontramos o seguinte: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Olha só que texto especial, Jesus falando aos discípulos do desejo e orando a Deus que os discípulos fossem um, apesar de serem totalmente diferentes uns dos outros. Na verdade, quando a gente olha, por exemplo, a história dos discípulos, a gente percebe que cada um tinha um temperamento, cada um tinha um jeito de ser, e isso durou até mesmo a morte de Jesus. E só depois, quando encontramos o livro de Atos, o momento do Pentecoste, nós encontramos a palavra unânimes. Eles se tornaram unânimes, ou seja, eles partilharam do mesmo sentimento. Bom, a igreja também é composta de pessoas muito diferentes. Pessoas que têm os seus dons, seus talentos, as suas habilidades, que têm a sua origem, têm a sua cor, têm a sua nação, tudo diferente um dos outros. E mesmo assim, elas precisam buscar a unidade. Unidade significa que a gente vai pensar igualzinho, que a gente vai fazer tudo do mesmo jeito? Não, não é isso que a Bíblia está nos dizendo. A Bíblia diz que mesmo sendo diferentes, nós precisamos ter o mesmo propósito. E a unidade do corpo de Cristo trata-se disso. O corpo de Cristo, a igreja, é composta por pessoas diferentes, mas que têm o mesmo propósito, que é buscar ao Senhor Jesus, aguardar a sua volta e trabalhar para que isso aconteça logo. Bom, cada um, dentro do seu modo de agir, da sua forma de ser, pode contribuir para esta unidade. É lógico que quando nós falamos de unidade hoje no mundo, as pessoas na verdade estão falando de uniformidade, que é quando todo mundo pensa igual. E não é isso que nós cremos. Nós cremos que apesar de diferentes, nós podemos contribuir todos para a obra do Senhor. E é interessante que a Bíblia usa o exemplo do próprio Deus. Você sabe, Deus é uma unidade de três pessoas coeternas que pensam e que trabalham de forma diferentes, mas conjuntas, ou seja, com o mesmo propósito. E é por isso que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ainda que sejam três pessoas, nós podemos dizer que é um único Deus, porque tem o mesmo propósito, a mesma intenção, e nós sabemos a intenção de salvar o ser humano. Esse mesmo exemplo é usado, por exemplo, com o casal. Adão e Eva passaram a ser uma só carne. Você sabe que no texto bíblico esse um só, ele vem de unidade, como se eles fossem uma coisa só, mas continuavam sendo os dois. Assim também acontece na igreja de Cristo. Apesar de cada um ser cada um, quando a gente se une, a gente passa a ser o corpo de Cristo, que trabalha pela unidade e pelo crescimento da igreja. Aliás, isso é muito importante, porque se você lembrar de um cabo de guerra, por exemplo, se cada um tiver de um lado puxando a corda, um lado vai ganhar, o outro vai perder e ninguém vai para frente. É por isso que é preciso unidade na igreja. É preciso compromisso com a mesma palavra, a mesma verdade e confiar nos mesmos princípios, para que todos unidos vão à frente. Existe uma frase popular que diz que uma andorinha só não faz verão, então é necessário que todos nós estejamos unidos. E existe um outro bem conhecido, que a união faz a força, né? E quanto mais unidos nós estivermos, melhor podemos fazer em prol das outras pessoas. Se com um só nós conseguimos pregar o evangelho, por exemplo, imagina com uma igreja forte, unida com todos os irmãos, onde há 100, onde há 1000, onde há 10.000, quanto mais pessoas envolvidas com o mesmo propósito, tendo a mesma unidade, aí nós vamos para frente. Nós sabemos que um só pode até caminhar, mas com a ajuda de outra pessoa dá para ir muito mais longe. A própria Bíblia usa esse exemplo, que se a gente está sozinho e a gente cai, não tem ninguém que nos ajude a levantar, mas se tiver alguém do nosso lado, a gente pode se levantar também. É por isso que essa crença é fundamental para a igreja adventista, porque nós entendemos que, apesar de estarmos em todo o mundo e pessoas de países diferentes,
pessoas com origens diferentes, com culturas diferentes, mas transformados pelo mesmo Evangelho, podem caminhar juntos até a volta do Senhor Jesus. E um dia estaremos no céu, onde nós não seremos todos uniformes, ou seja, iguaizinhos uns aos outros, mas iremos preservar as nossas diferenças, apesar de que permaneceremos unidos pela eternidade, sem o pecado para nos atrapalhar. E é por isso que eu convido você a sempre lutar pela unidade da igreja, para que o corpo se desenvolva, para que os órgãos possam trabalhar juntos sempre. Tá bom? Nos vemos aí num próximo estudo sobre as crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia.